Recentemente, vimos o impacto devastador das chuvas no Rio Grande do Sul e agora outro desastre natural que volta a assustar. Dessa vez, nos Estados Unidos, a Flórida foi atingida por um furacão poderoso que destruiu tudo que encontrou pelo caminho. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao L Fatos. Hoje, pessoal, nós vamos entender o que aconteceu por lá e como esse fenômeno brutal afetou milhares de pessoas. Então, galera, como muitos estão acompanhando, esse furacão passou pela Flórida quarta-feira passada e foi dado a ele o nome de Milton. Esse nome, pessoal, é escolhido pelas organizações meteorológicas e os nomes vão alterando entre masculino e feminino, seguindo a ordem alfabética. Esse furacão, galera, chegou na Flórida com muita força. Só para vocês terem uma ideia, galera, os ventos chegaram a impressionantes 205 km por hora. Ele foi classificado, galera, como um furacão da categoria 3. Por isso, a situação ficou extremamente tensa na região. Mas à medida, galera, que ele foi avançando, ele foi perdendo a força. E na madrugada de quinta-feira, ele caiu para a categoria 2, com ventos de mais ou menos 175 km por hora. E por volta da 1h30, os ventos diminuíram para 144 km por hora, caracterizando assim a categoria 1. Mas as chuvas intensas e o risco de inundações continuava, galera, sendo um motivo de grandes preocupações na região. Mas mesmo ele perdendo a força, galera, infelizmente teve algumas tragédias. As autoridades confirmaram que pelo menos 16 vidas foram perdidas nessas tempestades. Mas conforme as equipes de resgate trabalham nos locais atingidos, é bem possível que esse número ainda aumente. E mesmo, galera, ele sendo um furacão de categoria 1, ele ainda conseguiu causar danos bem graves, como por exemplo, derrubar árvores e destruir várias casas. Teve também queda de energia, deixando mais de 3 milhões de casas e empresas sem energia. Além disso, galera, esse furacão trouxe também tornados que devastaram várias áreas da Flórida, inclusive, pessoal, no litoral do Atlântico. Segundo a polícia informou que várias pessoas morreram em um resort depois de vários tornados atingirem esse local em um curto período de mais ou menos 20 minutos. Outro lugar, galera, que foi atingido por esses tornados foi uma comunidade de aposentados em Fort Pierce, no condado de St. Lucie, que destruiu várias casas e teve pelo menos 2 das mortes registradas até o momento. Até o presidente, galera, dos Estados Unidos afirmou que o Milton poderia ser um dos piores furacões a atingir a Flórida nos últimos 100 anos. E até, galera, como prova disso, o estado viu a maior evacuação dos últimos 8 anos, com todos os portos fechados desde terça-feira, e a maioria dos aeroportos também suspenderam as suas operações, cancelando, galera, mais de 1.700 voos. E além disso, em 11 condados ao redor da Baía de Tampa, cerca de 5,9 milhões de pessoas receberam ordens de evacuação obrigatória. Mas antes de nós continuar, galera, se vocês estão curtindo o vídeo, não se esqueçam de deixar o like e também se inscrever no canal. E lembrem, galera, de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Isso, galera, vai me ajudar muito. Então, desde já, eu agradeço a todos que conseguiram me dar esse apoio. E quando, galera, esse furacão tocou o solo na Flórida, por volta das 21h30, as suas rajadas de vento, como eu disse antes, estavam em mais ou menos 205 km por hora e se movia a 24 km por hora. Logo após, galera, ele deu uma diminuída, mas ainda assim era bem poderoso, com ventos a 185 km por hora. E ele cresceu, galera, de maneira explosiva, passando de uma tempestade tropical a um furacão de categoria 5, o mais grave de todos, em menos, pessoal, de 24 horas. Um dos maiores e mais rápidos já observados no Oceano Atlântico. A explicação, galera, por que ele ter ficado tão forte são que as águas quentes do Golfo do México ajudaram a alimentar mais ele. E como essas águas chegam a temperatura em torno de 32 graus,
eles fornecem um impulso enorme ao furacão, o que facilita a formação de colunas de água e que podem causar inundações bem sérias. Mas como eu disse antes, galera, ele atingiu a Flórida no nível 3, ou seja, ele já tinha perdido um pouco da sua força, mas ainda representava uma grande preocupação para a região. Inclusive, pessoal, os danos esperados eram alarmantes. Isso porque a costa do Golfo da Flórida é bastante vulnerável a inundações e a previsão, pessoal, era de que a Baía de Tampa pudesse enfrentar uma elevação do nível do mar de até 3,6 metros, pessoal. Um dos maiores níveis já previstos para essa região. E outra área bastante afetada também foi na cidade de Petersburg, onde a população está sem acesso à água potável, porque foi necessário, pessoal, desligar o sistema de abastecimento por conta dos danos causados por esse furacão. Por isso, pessoal, todos os moradores foram aconselhados a ferver a água antes de qualquer uso. E à medida, galera, que o furacão avançava, os estragos ficavam cada vez mais visíveis. Muitas casas tiveram seus telhados arrancados e várias estruturas foram danificadas. E nós seguimos, pessoal, falando dessa cidade de Petersburg, onde um guindaste de construção acabou caindo sobre um prédio, criando uma situação caótica. E as inundações, pessoal, também estavam se espalhando rapidamente. Até por isso, mais de 2 milhões de pessoas receberam alertas de inundações repentinas. E o que é curioso, galera, é que historicamente a região de Tampa não era muito afetada por grandes furacões. O último que atingiu a área foi lá em 1921, pessoal. Mas para vocês terem uma ideia, o tanto que foi grave esse, cerca de 3 milhões de pessoas, galera, que vivem nessa região de Tampa Bay, foram obrigadas a evacuar algumas áreas de risco. E o presidente Joe Biden alertou que a situação era séria e podia ser uma questão de vida ou morte sair desse lugar. Estudos mostram, pessoal, que esse é um dos furacões mais poderosos já vistos no Golfo do México. Ele começou, pessoal, com um ciclone de categoria 1 e rapidamente subiu a categoria 5 em menos de 24 horas, com ventos de até 285 km por hora, galera. E essa mudança rápida surpreendeu até os especialistas. Inclusive, é um dos mais impressionantes já registrados até hoje. E não foi, pessoal, apenas ventos e chuvas fortes que atingiram essa região. Eles também enfrentaram alto risco de inundações. Isso porque, pessoal, as marés de tempestade podem empurrar as águas do mar para áreas mais distantes da costa, aumentando o potencial de destruição. Até os especialistas, pessoal, previam que essas ondas de tempestades poderiam chegar até 4 metros e 50 centímetros de altura, dependendo da intensidade que o furacão ia tocar a costa. Por isso, galera, foi emitido vários alertas à população sobre esses perigos, que poderiam ser fatais se chegasse a acontecer da água do oceano invadir a costa. Então, em razão disso, 6 condados tinham ordens de evacuação obrigatória, enquanto outras áreas estavam em estado de emergência. E agora, pessoal, depois dessa tragédia, o governador Ron DeSantis anunciou a abertura de 150 abrigos de emergência em todo o estado, que atualmente, galera, abriga cerca de 31 mil pessoas. E agora, pessoal, falando um pouco das perdas financeiras, que podem ser enormes. Estão estimadas, pessoal, entre 60 bilhões e 100 bilhões de dólares, o que é extremamente preocupante, especialmente após o furacão Ian, que deixou um rastro de destruição enorme em 2022. Então, galera, como vocês viram, esse furacão foi realmente devastador e trouxe muitas consequências graves para a região da Flórida. Infelizmente, algumas vidas foram perdidas e os danos materiais são enormes, mas também vimos a força das pessoas se unindo para ajudar quem mais precisa nesse momento difícil.
Então, pessoal, se vocês querem continuar acompanhando essas notícias e outras curiosidades e acontecimentos pelo mundo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.